Bom dia, queridos e queridas, mais uma vez, mais um diazinho da nossa leitura diária da nossa lição 1, o Verbo que se fez carne. E vamos para mais esse dia, sexta-feira, Isaías, capítulo 7, versículo 14. Pega a sua Bíblia para acompanhar. O tema que ele deu para hoje foi: o Verbo é o nosso Emanuel, Deus conosco. Emanuel. Emanuel, lá no hebraico, ele significa um pouquinho mais profundo do que essa simples explicação de Emanuel. É que Emanuel, ao juntar todas as palavras que formam essa palavra Emanuel, ele significa Deus no meio do seu povo. Essa é a tradução mais coloquial, mais base, né? Mais na base do significado lá no hebraico, que significa Deus no meio do seu povo. Nada mais explicativo do que o próprio Jesus andando entre o povo judeu, entre o seu povo, porque Jesus era judeu. E o profeta Isaías foi um profeta de mais de 700 anos antes de Jesus ter nascido. Mas ele é considerado o profeta que mais anunciou a vinda, do Verbo vivo, do nosso Senhor Jesus, o Verbo que se fez carne. E ele que disse isso, que ele seria Emanuel. E na língua deles era isso que significava, que Deus ia andar, ia encarnar e ia andar no meio do povo. Ou seja, o profeta Isaías, ele foi profeta numa época muito difícil, onde Israel já estava separado, Israel e as tribos de Judá, as 12 tribos ainda não estavam totalmente unificadas. Mas ele, mesmo assim, com toda essa dificuldade, ele era um profeta de exortação, ele era um profeta que ele era direto quando falava, ele não mandava recado e nem tinha medo do que ia acontecer pelo que ele falava. Ele falava o que Deus mandava, aquela verdade nua e crua que dói mesmo, chamando a atenção do povo ao arrependimento. Mas, assim, o foco hoje aqui é que ele foi o profeta que mais anunciou, que mais profetizou a vinda do Messias. Interessante também que ele salienta uma coisa, ele chama atenção para uma coisa, que Jesus não seria só rei e salvador, mas ele também viria como servo. Ele tem essa abordagem também. Então, como nós já vimos também em textos anteriores que nós lemos, que Jesus, ele mandou que nós servíssemos, ele mandou que nós fôssemos humildes, e a gente também já falou isso, que o que mais serviu foi ele veio só para servir, ele nasceu como homem e ele só serviu, nos mostrando o caminho da salvação e se entregando como sacrifício vivo e perfeito para a nossa salvação. Então, eu estou dando uma explanaçãozinha sobre Isaías, porque o texto é sobre Isaías, tá? E o nome Isaías em hebraico também significa Deus, o Senhor que salva, Então, a Bíblia é assim, meus irmãos, o significado, a Bíblia é tão amarrada, é tão intrínseca, que tudo tem a ver, tudo tem motivo, tudo tem porquê. Vocês lembram que eu falei para vocês que Deus não faz nada errado? Tudo que ele faz é perfeito. Então, a gente vai ter base, a gente vai ter âncora, a gente vai ter um alicerce, um fundamento, uma plenitude em tudo que a Bíblia relata. Todas as profecias, não há contradição na palavra de Deus. Vamos ler o versículo que está lá em Isaías 7, versículo 14. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Olha só, quase 750 anos atrás de Jesus nascer, Deus usou Isaías em profecia para dizer que uma virgem conceberia o nosso Messias, o nosso Salvador, e ele se chamaria Emanuel, ok? É tremendo isso, meus irmãos, porque 740 anos já é muito tempo,
Mas imagina lá, como nós vimos aqui também nessas leituras semanal, que já quando Eva pecou, o Senhor já profetizou, né? O próprio Deus já avisou e já profetizou que viria o Messias, que seria ferido no calcanhar, mas que pisaria a cabeça da serpente. Então, o Senhor vem fazendo isso, não só em Isaías, o Senhor vem fazendo isso na Bíblia inteira. A Bíblia é Cristo, a Bíblia é o Senhor Jesus Cristo, do primeiro versículo ao último versículo, ou seja, é cristocêntrica. Toda a Bíblia fala de Cristo, e o que prova a palavra que diz, tudo é dele, feito por ele e para ele, né? Assim como foi dito, haja luz, né? Haja relvas, haja animais, e tudo foi pela palavra. E palavra é verbo, o verbo vivo que se fez carne, ou seja, aquele que criou todas as coisas, aquele que é o princípio, aquele que é o unigênito, né? Pelo qual todas as coisas foram criadas. Esse é o verbo que se fez carne, habitou entre nós, e que Isaías já profetizou lá 750, 740 anos atrás que viria, ok? E é esse que hoje está ao nosso lado, dentro de nós, nos falando, continua nos ensinando, continua nos servindo grandemente, porque maior é o que serve, né? Então, meus irmãos, eu quero deixar isso para vocês essa manhã, né? Mais um dia da nossa leitura, e que vocês nunca se esqueçam, Deus conosco, Ele era, é e será sempre Deus conosco, Deus no meio do seu povo, assim como disse o profeta Isaías, e dentro de nós,